Como o cristão lida com o pecado em curso? Bem, antes de mais nada, nós precisamos entender que se uma pessoa ela é cristã, o seu coração tem sido regenerado, ela agora foi trazida à vida e ela recebeu um coração novo e o Espírito Santo habita dentro dela. Então, o cristão vai experimentar mudanças, transformação, eles vão crescer em conformidade com Cristo. E, ao mesmo tempo, nós nunca estaremos livres do pecado do lado de cá do céu. Eu quero que vejamos 1 João, capítulo 1. João diz, versículo 8, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Uma das coisas mais evidentes a respeito de alguém que é cristão não é que eles não tenham pecado, mas que eles reconhecem o pecado em suas vidas. E quando notam esse pecado, confessam ele. Muitas vezes vemos como é extraordinário que, na verdade, vivemos em um mundo que está pecando constantemente contra Deus e ainda que tão poucas pessoas reconhecem os seus pecados, assumindo a responsabilidade por eles, lamentando o pecado delas. Então, quando você vê uma pessoa que professou fé em Cristo fazendo esse tipo de coisa, é evidente que essas pessoas realmente vieram a conhecer a Deus, você entende? Um cristão pecará menos, mas ele não vive sem pecado. Todavia, quando eles pecam, isso causará tristeza em seu coração, os levará ao arrependimento e à confissão desse pecado. Ele diz, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Muitas vezes, quando eu vou pregar em uma igreja, a mesma coisa vai acontecer toda vez. Talvez eu pregue em uma igreja a respeito do pecado ou sobre a necessidade de ser santo. E às vezes o Espírito de Deus estará trabalhando e muitas pessoas serão quebrantadas por causa dos seus pecados. E o que parece ser tão incomum é isso. As pessoas que geralmente são as piedosas, sinceras e dedicadas na igreja são as que mais sofrem com seus pecados, enquanto aqueles que mostram pequenos sinais ou evidências de terem nascido de novo se assentam lá como se eles não tivessem pecado absolutamente em nada. O que estamos analisando é o trabalho na mente, o trabalho do Espírito de Deus no povo de Deus e a ausência desse trabalho em pessoas que professam a fé em Cristo, mas realmente não o conhecem. Agora ele diz o seguinte no versículo 9, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Quando o crente peca, o crente deve confessar o pecado, se afastar e pedir perdão. Agora, o que é confissão? A palavra confissão no grego é homologeo, e literalmente significa falar a mesma coisa. Então, eu sou um cristão e eu estou estudando a palavra de Deus e lendo a Bíblia. Um dia o Senhor me convence do pecado. Ou digamos que um irmão em Cristo que me ama eternamente vê que não estou caminhando como eu deveria caminhar e ele fala comigo a respeito do meu pecado. E eu sei que é Deus que está usando a Escritura. Realmente é verdade que eu tenho pecado. Quando Deus me diz por intermédio da instrução de outro crente ou de alguma outra forma, quando Deus me diz que eu pequei, quando Ele fala comigo, você pecou, Paul, você foi impaciente, confissão não é apenas pedir perdão. Confissão é falar a mesma coisa. Quando Deus diz, Paul, você está sendo impaciente, confissão é quando digo, Senhor, eu concordo com o Senhor em relação ao meu pecado. Você diz, eu tenho sido impaciente, o Senhor está certo, eu tenho sido impaciente. Isso que é confissão. E depois eu peço perdão. Senhor, me perdoe por minha impaciência. Então, nós vemos aqui que, embora um crente seja transformado e continuará sendo transformado, até quando um crente experimentar mudanças de conformidade com Cristo, nós ainda teremos que lidar com o pecado em nossas vidas. Eu espero que seja cada vez menos à medida que nós crescemos, mas o pecado estará lá e nós temos que lidar com isso e lidamos com ele por intermédio do quebrantamento e da confissão, reconhecendo que o que Deus diz a respeito de nós é verdade e por isso confessamos a Ele. Agora deixe-me levá-lo para outro texto que é muito importante, muito importante.
No Salmo 119, versículo 11, Davi diz: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Como podemos crescer em conformidade com Cristo? Como podemos pecar cada vez menos? Uma das coisas essenciais que está aqui no versículo 11, na palavra de Deus, olha o que ele diz: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Agora, se você está ouvindo isso, deixe-me fazer uma pergunta. Quanto tempo você passa na palavra de Deus? Quanto tempo você gasta lendo a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus, memorizando a palavra de Deus, meditando a respeito da palavra de Deus? A maioria das pessoas, quando ouvir essa pergunta, irá reconhecer na sua cabeça que não é o suficiente. Alguns até não gastam quase que tempo nenhum. Isso é uma das razões pelas quais temos tão pouco poder sobre o pecado. É porque nós gastamos tão pouco tempo na palavra de Deus. Você sabe que não pode perder o café da manhã sem começar a ficar com fome. Você sente falta. No almoço, você já está começando a se sentir fraco. Perca o café da manhã, o almoço, a ceia, você perde as refeições durante todo o dia. No dia seguinte, você provavelmente vai se sentir um tanto doente. Isso é uma ilustração física de uma realidade espiritual. Você precisa da palavra de Deus. Às vezes as pessoas vêm até mim e elas agem assim: você sabe como podemos resolver esse grande mistério, como crescemos? Você pode resolver? Como podemos crescer? Então eu pergunto a eles o seguinte: quanto tempo você gasta na palavra de Deus? Geralmente a resposta é: não pode ser tão simples, me mostre algum truque ou alguma chave para o crescimento espiritual. E eu digo: estou tentando. Você precisa gastar tempo na palavra de Deus. Agora, veja o que ele diz novamente: eu guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Agora vamos mudar um pouco. Tuas palavras, eu não as guardo no meu coração, então eu posso pecar contra ti. Você entende? Funciona nos dois sentidos. Se você estiver caminhando e negligenciando o estudo da Escritura, memorização e meditação das Escrituras, então sua vida está aberta para menos e menos conformidade e para cada vez mais pecado. Agora, quando falo sobre a Bíblia e estamos estudando a Bíblia, como devo fazer? Bem, eu não tenho a única maneira de fazer isso, mas me deixe dizer uma coisa, e isso é muito importante. A maioria das pessoas pula para frente e para trás, elas leem um pedaço de um livro e depois talvez outro capítulo em outro livro, e então elas vão daqui para lá, e elas realmente nunca entendem o conselho de Deus. Elas realmente nunca veem a grande imagem. Eu recomendo que, se você nunca leu o Novo Testamento, comece no livro de Mateus e leia tudo até o livro de Apocalipse, e faça isso várias vezes, e depois vai para o Velho Testamento. Comece em Gênesis e leia tudo, até o livro de Apocalipse, e gaste o resto da sua vida nessa vida de disciplina. Seja 3, 4, 5 ou 15 capítulos por dia. O importante é o fato que você está lendo a Bíblia sistematicamente e você está começando a ver como todas as peças se encaixam juntas. Você está começando a ver a grande imagem de Deus e a grande imagem a respeito da salvação de Deus e a vontade de Deus. Muito importante. Agora eu quero que a gente vá para o livro de Tiago por um momento. E eu quero te mostrar algo que geralmente é esquecido, mas tem sido muito útil para mim na minha vida. No capítulo 1, James is talking about trials. Tiago está falando a respeito de provação, e depois de falar sobre provação, Tiago prossegue e ele diz isso, versículo 13: ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Quando eu estou sendo tentado a fazer algo, o que eu preciso perceber primeiro? Primeiro, tudo isso não é de Deus, e isso não está de acordo com a vontade de Deus, isso não está conforme o caráter de Deus. Eu preciso ver o pecado pelo que ele realmente é, algo que se opõe a tudo que Deus é e tudo o que ele deseja. Isso não é só um pouco embaraçoso. Isso é hostilidade, é luta contra Deus e os propósitos de Deus na minha vida. Então, por isso eu preciso reconhecer o pecado pelo que ele é, não está vindo de Deus. E quando eu estou vivendo neste mundo, talvez uma pessoa me pergunte, eu não devo fazer determinada coisa ou há uma publicidade de fazer isso aqui? Se eu considero tal coisa à luz da Escritura, eu percebo que não é algo que Deus gostaria que eu fizesse, eu preciso admitir que isso não é de Deus. Eu sou um filho de Deus e eu não devo ter nada a ver com isso.
Não há nada que não tenhamos relacionamento sem trégua, sem unidade com as trevas, com o pecado e com o diabo. E assim reconhecer quando a tentação vem não é de Deus e precisa ser rejeitado. Agora, versículo 14 diz, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça quando esta o atrasa e seduz. Agora, quando uma tentação vem e entra na sua mente, faça isso, ou olhe aqui, isso não é pecado, é uma tentação. Isso não é pecado. Torna-se pecado quando você cede, quando você se entrega para isso, quando você se dedica, quando você se entrega para fazer isso e muitas outras coisas. É aí que se torna pecado. Mas quando ele entra em sua mente, olhe para isso. Não, isso não é tentação. Aqui está o que você precisa entender. Você não pode brincar com a tentação, você não pode brincar com o pecado. Ele vai pegar você e ele irá te agarrar rapidamente. Se você está trabalhando nos campos lá da Índia ou no Paquistão, e é uma cobra grande, e você tem um facão na sua mão, e de repente a cobra salta para o alto, você não pode se sentar lá e conversar com ela. Você não pode raciocinar sobre isso. Ela vai te atacar em questão de 1 ou 2 segundos, e você tem que tomar uma decisão rápida. Você tem que fugir, você tem que sair dali, você não pode brincar com ela. Quantas crianças conheci ao meu redor, que estiveram ao meu redor na minha vida, que se assentaram lá e brincaram com cobras venenosas e estavam se divertindo, mas de repente elas ficam muito perto da cobra, elas se descuidam e o que acontece? A cobra ataca. Quando você vê a tentação, quando ela aparecer, não brinque com isso. Não medite a respeito disso. Não pense a respeito disso. Mate ela. Fuja dela. Tem que fugir dela. Nos diz para fugirmos de certos pecados. Você entende? Você se lembra quando um rei zangado, ele estava muito zangado, e Deus lhe disse que o pecado dele estava o esperando na porta e que desejava encontrar? Você precisa perceber algo. O pecado é como um animal selvagem, e quando se aproxima, ele quer você, ele quer te devorar, quer te destruir. A Bíblia diz que o diabo é como um leão rugindo, procurando que ele possa devorar. Então não brinque com isso. Interrompa ele imediatamente. E aqui está outra coisa que é muito, muito importante a respeito do pecado. Não vá a lugares onde há pecado com facilidade. Você sabe, algumas vezes eu tive que lidar com homens que foram libertos do alcoolismo e eles dizem, quais são algumas das coisas que devo fazer? Eu digo, não volte para os lugares onde você costumava frequentar, não ande com os mesmos caras e não chegue perto daqueles botecos e lugares onde você costumava beber. Fisicamente, fique longe de tudo isso, e isso é muito importante. Na internet e em outros lugares também, nunca se coloque em uma posição onde você pode ficar sozinho com a tentação, construa cercas ao seu redor para se proteger. Você tem que entender o quão fraco você é e quão forte o diabo é, quão forte o pecado e a sua luxúria pode ser. Agora no versículo 15 diz, então a cobiça depois de haver concebido dá à luz o pecado, e o pecado uma vez consumado gera morte. Outra coisa que você precisa perceber a respeito do pecado é mortal. Você diz, bem, eu sou um cristão. Ok, você é um cristão, mas ainda é um mortal. Quantos lares cristãos que eu vi serem destruídos pelo pecado? Quantos ministérios cristãos não vão adiante por causa do pecado? Quantos homens que têm sido usados poderosamente por Deus para fazer grandes coisas, até que eles caem em pecado e tudo o que antes era bom é desfeito. É desfeito. É completamente desfeito, porque o pecado é mortal, é monstruoso, você precisa temer, você precisa fugir dele. Agora, versículo 16, esta é a parte importante ao lidar com a tentação. Não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou qualquer sombra de mudança. Agora, o que mais deve entender? Quando a tentação vier, não se engane a respeito da bondade de Deus. Você vê lá no jardim, isso é uma das primeiras coisas que o diabo fez. Quando o diabo tentou a Eva, ele tentou fazer ela acreditar que Deus não era bom.
por ter proibido ela de comer de todas as árvores do jardim, o que não era verdade. E por isso o diabo basicamente sempre leva você a pensar: Deus não vai ajudar você aqui, Deus não vai atender a essa necessidade, então você precisa sucumbir a essa tentação. Estou te oferecendo algo porque Deus não vai te oferecer nada. Você precisa perceber quando a tentação vier: eu não vou pegar. Por quê? Porque Deus é bom e Ele tem algo muito melhor para mim. Especialmente, eu digo isso aos jovens que não são casados ainda. Eu digo, você sabe que tem essas tentações e tais oportunidades para cometer imoralidade, fornicações e etc. E elas são muito muito fortes. Olhe para as coisas na internet, muito forte, muito mal, muito prejudicial para a sua alma. Mas quando essas tentações aparecem, o que você deve fazer? Reconheça que Deus é bom, Ele tem um plano, até mesmo para satisfazer esses desejos físicos. Você tem que ver que Ele tem um plano justo e o diabo está te oferecendo um plano falsificado. E quando você identificar esse plano falsificado, você precisa rejeitá-lo, porque eles não são a melhor coisa para a sua vida, não é uma boa coisa para a sua vida. Você precisa esperar, porque o que Deus prometeu te dar é bom. É onde eu encontro algumas das minhas maiores forças contra o pecado. É o reconhecimento da bondade de Deus. Qualquer tentação que vier é uma falsificação de Deus. Talvez seja como uma bela maçã do lado de fora, mas está cheio de veneno por dentro. Mas tudo que Deus dá é bom do lado de fora e completamente bom também por dentro. Essas são algumas das maneiras pelas quais lidamos com a tentação, mas vamos lá, use um pouco de sabedoria aqui. Se você estiver acordado 16 horas por dia, você está neste mundo por detrás de linhas inimigas 16 horas por dia. Você está ouvindo o mundo. Você está sendo influenciado pelo mundo. Se você não gastar tempo na palavra de Deus, grande quantidade de tempo, se você não gastar tempo em oração, se você não gastar tempo com a boa comunhão em uma boa igreja, com outros crentes, você não será capaz de superar o que vier. E não saia por aí procurando alguns evangelistas da TV para tocar na sua vida e te dar poder. Não procure por algum truque tolo que não vai te ajudar contra o pecado. O que você precisa? Você precisa estudar a palavra de Deus. Você precisa orar para ter força. Você precisa estar em comunhão em uma igreja local bíblica e forte, debaixo do cuidado de anciãos que se preocupam com a sua alma e debaixo do cuidado de presbíteros que estão pregando a exposição da palavra de Deus. É isso que você precisa, ok? Deus te abençoe.